Estamos ao vivo. Alô, alô. Eu vou postar aqui também. E aí, gente, estão ouvindo a gente já? Alô? Boa noite. Alô, acho que sim. Aí, Aí, já tem a galera que tá entrando. Você postou? Postou, legal. Postar no. Estamos ouvindo, beleza. vocês estão É, me ouvindo também? então, primeira pergunta: vocês estão ouvindo o Marco bem? Dá um alô aí, Marco. Alô? Estão me ouvindo? Tá. E aí, a doutora Silvia, por favor, dá um alô, doutora Boa Silvia. Fala alguma coisa, doutora Silvia, de novo, boa rapidinho? noite. Isso. Beleza, estão ouvindo o microfone? Tá bom? O volume dos dois, o meu volume tá balanceado, tá certo? Ouvindo? Boa noite. Legal. Pois é. Boa noite, boa noite. Bastante gente já entrando, dando boa noite. Da hora. É... Então, pra quem tá entrando aí agora, a live de hoje é com a doutora Silvia Rezende Azevedo. Coloquei o Instagram dela ali, ó. Ai, não, aqui. Bem aqui. Tem o Instagram dela. Dá uma seguida nela lá pra acompanhar mais coisas. Ela é minha mãe. E é isso. Essa é a live de hoje. É, dá uma geral na campanha, né, Marco? Eu acho que ia ser legal no comecinho. Valeu por mandar aí o link. Eu mandei o link sem colocar o doutora Silvia, perdão. Ah, Já. Não, é Silvia mesmo. não. Mas aí ele escreveu o link certo, tá? Tá tudo Tá. certinho. Então, galera, campanha, né, de Natal que eu e o Marco a gente organiza todo ano, já na sexta edição, né? E cara, podem doar, fiquem à vontade. Hoje é uma live diferente, uma live especial, uma live família. E. E, cara, basicamente, pra doar é só. Ah, eu esqueci de colocar de novo a imagem lá, Marco. Eu preciso lembrar depois a imagem nova, sabe? Aham, Mas sei. na minha live é só descer aqui a barra de rolagem e clicar no menininho, né, lendo o livro, que tem ali, doe aqui. E aí você pode doar lá pra nossa campanha. Todo o dinheiro ele vai direto pra Vagalume, né, que é a ONG que a gente já ajuda há alguns anos na campanha e eles são incríveis, ganharam vários prêmios. Prêmios de tudo, aparentemente. Eles estão ganhando, daqui a pouco vão ganhar um Oscar. É incrível. Não duvide. Eles estão ganhando muitos prêmios bacanas, assim, de várias coisas legais. E recomendo muito se você puder, assim, se você teve um ano legal, se você tem disponibilidade, fazer uma doação para nossa campanha que com certeza vai ser bem utilizado. A gente tem até Pix agora também, então se você clicar ali e não tiver PayPal ou acesso a outro método de pagamento, tem como você fazer por Pix. Então isso já facilita bastante, né? Só pegar o celularzinho, fazer e aí dá tudo certo. É, e aí a gente tem várias recompensas, assim, eu acho que eu quero até aproveitar o tempo pra gente falar com a Silvia, né, e trocar uma ideia, então, se você quiser dar uma olhada nas recompensas, olhada nas coisas, depois eu dou uma relembrada também, mas é só ir ali pra baixo, tá bom? É, e então, se vocês forem tendo alguma pergunta hoje na live pra doutora Silvia, pra mim ou coisas, pode ficar à vontade, assim, pra gente trocar uma ideia, pra vocês perguntarem. Talvez a gente possa iniciar, né, Marco, conversando aqui agora, assim, e aí depois a galera vai perguntando algumas coisas. Mas é isso, eu esqueci alguma coisa? Acho que esqueceu de apresentar bem a Silvia, né? Por favor. Acho que seria Silvia, importante mencionar que a Silvia, além da mamãe do Mike, ela também é uma psicóloga especialista em terapia comportamental cognitiva. Ó, tô lendo a sua bio do Instagram. Tá bom. Então, é uma profissional gabaritadíssima aí para a gente trocar uma ideia também sobre saúde mental. Eu acho que vai ser super legal da gente trazer esses assuntos para a live, assim. Mas se eu puder, posso iniciar a conversa, Mike, com um pode. assunto? Porque é o seguinte, Silvia, quando eu comentei que ia ter essa live, a gente já está anunciando já faz um tempinho, né? E a pergunta principal que todo mundo quer saber, e eu preciso começar o papo falando disso, que é o seguinte: qual que é o tempero que você colocou na comida, talvez,
na criação do Mike, para você gerar esse ser humaninho incrível aí que inspira tanta gente. Não sei se você sabe, né? Mas o Mike é um cara que a galera admira demais, assim, né? Eu também sou super fã número 1 do cara. E a gente quer saber qual é o tempero que você colocou na comida dele, o que você colocou na mamadeira, alguma coisa assim. Sabe, boa noite a todos. Eu acho que, assim, para falar disso, eu acho que teria que trazer toda a minha família, né? Teria que trazer meu pai, minha mãe, minha tia, meus irmãos, porque eu acho que foram vários temperos de muitas pessoas. Foi muitas mãos ajudaram para isso acontecer, né? Várias, né? Então, eu acho que assim uma das mãos mais importantes é meu pai, né? Que é um ser humano extremamente. Ele já deve ter falado isso em outras lives, né? Já. Com certeza. Uhum. Né? Que é um ser humano especial, uma pessoa assim que todo mundo ama. Todo mundo ama, né? Então, assim, às vezes quando eu saio na rua, eles falam, como tá seu pai? E seu pai? E seu pai? Então, eu acho que, sabe aquela coisa de herança? Sai cor do cabelo, sai cor do olho e sai algumas características genéticas, né? Mas, assim, tem muitos temperos, né? Eu acho que eu também admiro muito o Mike, né? Porque ele é Você não verdade, a precisa me gente tem que chamar de falar a Mike se você verdade. não quiser, doutora. Pode ficar à vontade, tá? Que formal essa live, não? Não, porque ele é uma pessoa diferente, né? É uma pessoa que gosta de compartilhar. Eu acho que isso é uma das características importantes, né? Eu acho que o tempero é tudo isso. Então, assim, o amor de toda a família, todo mundo ajudou e colaborou para que ele entrasse nessa questão do desenho. Minha mãe levou, sabe quando você vai costurando assim, cada um faz uma parte e quando você vê, o bolo está pronto? Sim. Mas a Silvia é muito mais que eu, com certeza, assim, tipo, é porque a gente não perguntou por esse lado, mas com certeza em relação a ajudar a fazer projetos, iniciar coisas e ter proatividade, acho que essa parte, com certeza, é exatamente o que ela falou. Eu aprendi muito com todo mundo da minha família e cada um contribuiu com uma coisa. Eu acho que uma das principais que ela contribuiu na minha formação e contribui todo dia é a questão da proatividade e vontade de fazer as coisas, simplesmente, tipo, ligar pessoas, tipo, ver uma pessoa que tem um negócio e aí outra que precisa daquele negócio, só conectar essas duas. É uma coisa que sempre aconteceu, assim, e ela sempre faz, sempre incentiva. Talvez seja até um momento legal da gente falar sobre isso, né? Tipo, algumas das coisas que você fez e faz em Osasco lá, que é a minha terra, né? É, sua terra também agora. E porque tem muitos, né? Muitas coisas. Eu não sei se você quer falar ou sabe alguns assim que você queira compartilhar com a galera, mas tem muita coisa. Na verdade, eu acho que essa questão de conectar pessoas é uma das coisas importantes, né? Eu acho que trabalhar, eu tenho alguns artistas, eu tenho atendido alguns artistas, né? Eu tenho percebido a importância disso, das pessoas ficarem conectadas, né? Então, eu trabalho muito, eu sou psicóloga, né? Eu tenho 27 anos de profissão, já faz bastante tempo. Eu sou apaixonada pela psicologia, né? Eu gosto muito. E eu gosto muito de projetos sociais, né? Então, nesse sentido, eu acho que meus filhos sempre me viram desde de muito pequenos, né? Indo para lugares de atendimento de pessoas desde pessoas com alguma questão de deficiência, de ajudar, de doar roupa, de ir em lugares. Então, a gente sempre fez muito isso. Minha mãe faz isso, né? Minha família faz muito isso, né? Então, assim, tem algumas pessoas que a gente que, sabe, meio que adota, coloca na família, ajuda. Então é uma coisa, eu acho que a nossa família ela tem uma coisa interessante, né? Ela é uma família que as pessoas entram, porque existem famílias que têm, às vezes tem uma dificuldade de outras pessoas entrarem, né? Mas na minha família não, as pessoas entram, elas vão, elas fazem parte, elas Moram na crescem, casa. moram na casa. Né? Então, a nossa família fica estendida, né? Então, eu gosto muito de projeto social, né? Então, eu faço vários projetos, várias questões assim, ligar pessoas mesmo. Uma pessoa que precisa de roupa. Aí eu converso com alguém que pode doar roupa. Então,
faz campanha do agasalho, né? Na última campanha que a gente fez aqui em Osasco foram 1.500 peças, muitos cobertores, muitas meias, né? Muitas coisas, né? Assim, Entendeu? muitas, né? Então, é campanha de doação de alimentos, muitas cestas básicas, campanha de doação de itens de higiene, várias coisas. Eu acho que eu tenho uma coisa de ter muita gratidão, né? Eu acho que pensando na minha família no todo, né? O Mike, meus pais, minha família, a gente tem uma coisa de, sabe, ser muito grato. Então eu falo que a melhor maneira de você expressar sua gratidão é compartilhar. Entendeu? Faz todo sentido agora. Pois é, cara. Pois é. E eu acho que também tem uma questão na nossa família, assim, de compartilhar ajudando outras pessoas que estão ao seu lado, desde já do vô também, né? Tipo, ele ter vindo da Bahia para São Paulo, e aí ele ajudou um monte de gente da própria família dele e pessoas, outros nordestinos também que vieram junto com ele ou depois dele, ajudou muitos. Tipo, devem ser dezenas, assim, de pessoas, ou centenas, talvez, assim, de pessoas que ele influenciou positivamente de alguma forma. De Desde simplesmente quando alguém de São Paulo zoava essa pessoa, ele falava, não zoa essa pessoa, não é certo fazer isso. Até realmente ajudar a dar coisas e tal. Então, é muito grande isso, né? E aí minha mãe, ela tem uma clínica, né, de psicologia, então ajudar psicólogos que estão começando também na carreira. Tem vários psicólogos, tipo assim, eu tenho uma empresa de ilustração que ajuda várias pessoas que estão começando na ilustração e já estão entrando. Então, tipo, eu não inventei essa ideia, assim, sabe? É uma coisa que, tipo, eu só peguei e pus na minha área do que eu podia, assim, porque eu já estava envolvido, mas eu não inventei isso. E nem, tipo, teve um momento onde eu, sabe? Pensei, nossa, eu vou Natural, né? criar esse negócio. E só foi tipo, tá, é a minha vez, eu tô aqui, tenho isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Saca? E é uma coisa interessante, né? Eu falo, nisso a gente assim nós nunca sentamos para conversar e ele acabou fazendo a mesma coisa, né? Vários psicólogos falam, olha, eu não tenho, nunca comecei, eu acabei de sair da faculdade, não sei trabalhar, estou com o maior medo. Aí eu falo, vem nós vamos arrumar pacientes, vai dar tudo certo. E eles saíram da minha clínica para montarem as próprias clínicas, né? Então isso é muito legal. Eu acho que isso é realmente assim, falar para a pessoa, ó, vou te ajudar, vamos ver o que a gente pode fazer juntos, né? Supervisionar o trabalho e a pessoa ir montar a clínica dela, né? Eu acho que o Mike também deve ter muitos ilustradores que começaram, aprenderam e agora estão aí trabalhando em muitos lugares. Não é verdade, Mike? Nossa, muitos. Muitos. Só parar um pouco só para agradecer a doação que a gente teve agora há pouco, né? Do Flávio. Não sei se você viu, Marco, também, se você está acompanhando aí, mas o Flávio doou. Quanto foi exatamente? Eu vi que passou ali. Você tá aí com as infos, velho? Aberto? Eu não Dou sei. R$ 1.000, cara. Pois é. Meu Deus. Valeu, Flávio. Obrigado Caraca, demais, passou mano. batido, eu tava muito concentrado aqui, velho. Tá vendo? Ele Desculpa. deixou alguma mensagem? Feliz Natal. Feliz Exclamação, Natal, exclamação, Flávio. Um exclamação. beijo pra você, velho. Muito obrigado pela doação. O Flávio, inclusive, é uma dessas pessoas que trabalha lá com a gente, né, na Mar. Muito obrigado por fazer isso, velho. Coraçõezinhos aí no chat. Caramba, velho. Valeu, Flávio. Valeu, cara. Da hora. Eu vou repetir o lance das perguntas, né, galera? Quem tiver aí no chat, se quiser fazer perguntas pra doutora Silvia, a ver com o que vocês quiserem conversar, assim, né? Conversar sobre alguma coisa que vocês queiram compartilhar, alguma situação, ou alguma pergunta que vocês têm em relação a alguma coisa pra ela. Ou conversar também e lançar alguma coisa sobre a gente, ou o que você quiser perguntar, fica à vontade também. E fique à vontade pra doar também, né? Por favor. Vamos ver se a gente chega nos 13 mil hoje na live, ia ser muito bom. Com certeza falta mais ou menos R$ 300 pra gente chegar nos 13 mil, vamos ver. Bora de doações. E lembra, se você tiver
se você não souber nem o que eu tô falando, dá uma lida aqui embaixo, desce um pouquinho, rola ali para baixo e dá uma lida no que você pode ganhar e no qual é a ONG que a gente tá ajudando, qual é o trabalho deles e conhecer um pouquinho mais, tá? Beleza? Perfeito. Cara, eu queria só agradecer, velho, de verdade, Silvia, porque essa atitude sua e da sua família, só queria deixar isso registrado que me atingiu diretamente. Eu É. sou uma das pessoas, com certeza, com extrema gratidão aí, não só agora, não só pro Mike, mas para sua família também, que me atingiu diretamente e impactou não só a mim, mas diversas pessoas que eu tento também hoje auxiliar e passar isso para frente. Então, pô, eu aprendi ao longo desses anos que essa atitude ela é uma bola de neve, sabe? Com certeza ela vai atraindo um monte de gente junto e a gente vai impactando de forma tão indireta outras pessoas também, sabe? E com certeza eu fui uma das pessoas impactadas e eu com certeza eu mudei muito e eu tento passar isso pra frente também, sabe? Então, deixar isso registrado, eu não ia conseguir ouvir tudo que você falou e não falar nada e mudar de assunto. Não Pode tem crer. como. E é interessante, né, Marco, que quando você faz isso para uma outra pessoa, você também está colocando uma semente nela para que ela também faça isso, né? Sim. Porque a maneira com que você fala, a maneira com que você mostra, faz uma diferença para as pessoas. Às vezes elas não percebem, né? Porque eu acho que às vezes o ser humano tem muito essa coisa de querer receber, né? De Uhum. querer receber e tudo mais, e às vezes não pensem o quanto compartilhar, né? É importante. Eu falo que assim, que é um fluxo, né? É o fluxo da vida. Quanto mais medo você tem de ficar sem dinheiro, é complicado a sua relação com o dinheiro, né? E quando você deixa a coisa fluir, ele vem, né? Você não fica em alerta, você não gera ansiedade, estresse, você gera o que é normal, o que faz parte, né? E o Uhum. resto, as coisas vão fluindo, vão acontecendo, porque quando você está muito ansioso, muito estressado, você não consegue tomar decisões boas, decisões que vão fazer uma diferença na sua vida, né? Então é Sim. importante isso, né? Então você passar para o outro e aí a pessoa que vai começando também vai ensinar, né? Então pensando que amanhã é o dia da De doar. doação, é o dia mundial de doar, eu acho que é importante as pessoas olharem para isso, né? Que às vezes a gente pode doar dinheiro, pode doar roupa, mas a gente também pode doar nosso trabalho voluntário, É verdade. Com né? É certeza. Eu verdade. sou voluntária há anos, fui voluntária do CVV, voluntária no HC, sou voluntária em vários projetos, né? Porque eu acho que doar o nosso trabalho, também o nosso tempo, é muito importante, né? Sim, É. com certeza. É muita gente que tá falando agora ali no chat e tal, e que participa. Sinceramente, assim, falando diretamente já com o pessoal do chat, o pessoal que tá assistindo a gente. Muitos de vocês já receberam algum auxílio meu do Marco, por exemplo, só pra citar nós diretamente com pintura, seja tipo a gente falando um dia com vocês no Discord, ou a gente estando em algum evento, um Topia, ou algum evento que a gente foi e compartilhando alguma coisa e tal. E com certeza, é legal ver essa origem, né? E essa origem de pessoas que ensinaram isso pra mim, e aí a gente passa isso pra frente, e outras pessoas vão fazendo. Uma pessoa até citou o lance de uma corrente do bem, né? Essa ideia é muito legal, né, doutora Silvia? É muito bom. Eu É, respondi a sua pergunta, Marco, de onde veio todo esse tempero? Nossa, responde... melhor impossível, né? Mas a grande piada que já há alguns anos eu tento descobrir, né? Qual que é esse tempero. Pronto, tá aí respondido então, gente. já Tempero não é só um tempero. Não é só um Sim. tempero. Tivemos duas doações, né, Marco? Uma agora do Las Casas, que doou R$ 50, desejou um Feliz Natal pra gente. Feliz Natal aí. E do Idalino também, que doou 380, né? Agora há pouco Sim. também. Muito obrigado, Idalino, por ter doado, por participar. Chegamos nos 13 mil, 13.160. Será que dá 14 hoje? Vamos ver. É possível sonhar. É É, eu, possível sonhar. não, eu não avisei muito. Valeu, Idalino, que tá aí no chat. Feliz Natal, velho. Eu não avisei muito, mas só pra reiterar, né, de novo agora o que a gente combinou antes, o nosso plano é ficar até as 8 horas conversando com a doutora Silva, então não é muito tempo, aproveita agora pra doar. Se você tá esperando alguma coisa, sei lá,
aproveita agora, mesmo que você já doa em outro dia, doar um pouquinho, mostrar para a doutora Silvia exatamente isso, né? Dessa gratidão em relação ao que a gente vem fazendo na comunidade artística e vem tentando fazer na comunidade artística, assim como em outras comunidades, assim, né? Então, por favor, galera, agradeceria muito e sigam ela. A gente acabou de colocar ali no chat o Instagram dela, que tem um monte de textos, mensagens e coisas que ela posta diariamente lá. Ou indiquem para alguém, não precisa você necessariamente participar e tal, mas indicar para alguém que você acha que gostaria de seguir ela, para sua mãe, para o seu pai, para sua namorada, para o seu namorado, alguém que você quer indicar, por favor, fique à vontade para indicar, seria muito bacana aí ajudar. E falando nessa questão de indicar para as mães, né, eu acho que alguns pais, de alguma maneira, podem ter um olhar diferente, né? Meu filho vai fazer ilustração, meu filho vai trabalhar com isso. Não é verdade, Marco? Eu acho que dar aquela força, eu acho que isso é importante, né? Dizer, olha, alguém que olhou para o filho e falou, olha, segue seu caminho e as coisas... E dá maior força, porque eu percebo que muitas pessoas podem falar, não, mas isso vai dar... Não é só dinheiro, né? Parece que não é uma profissão, porque profissão é médico, profissão é advogado, profissão é... Não sei, é a minha impressão. Tô certa. Sim, tá. Nesse sentido? Tá, eu acho que seria muito legal você falar um pouco disso pra galera, até por ter curiosidade, assim, como foi pra você, sabe? Tipo, a relação de eu, já desde pequeno, desenhar e querer trabalhar com desenho e alguma dica, talvez, para as pessoas lidarem com os pais também, ou até para os próprios pais diretamente, sabe? Por isso que eu falei, eu acho que isso é importante, porque assim, desde pequeno ele sempre desenhou. Eu acho que a nossa família inteira comprou a revista de dinossauro, todos nós compramos, todos nós contribuímos. Tem revista aqui, qualquer dia eu mando foto para vocês. Dinossauro é muito... Essa referência é tão específica, assim, é perfeita, perfeita. Descreve completamente, Mike. Revista de desenho de dinossauro. Não, há muito tempo atrás tinha uma coleção, eu não lembro nem quantos anos ele tinha uma coleção de revistas que eram semanais. Esse literalmente é dessa coleção que ela tá falando. Então, eram semanais. E aí todos nós comprávamos. A gente se revezava, um comprava, outro comprava, outro. Todos nós participamos da vaquinha solidária da revista dos dinossauros. Eu agradeço a minha família publicamente agora. Cada revista foi muito legal. Eu lembro que eu ficava literalmente lendo essas revistas, descobrindo as curiosidades, meio que estudando, né, os dinossauros e desenhando eles pra caramba, assim. Isso me incentivou demais a estudar coisas que eu gosto, assuntos novos e perceber que pode ser legal estudar, né? Não é necessariamente uma coisa chata estudar, pode ser muito legal descobrir coisas novas de um assunto que você tem interesse e desenhar, nossa, loucamente, assim, tipo, eu tinha... eu ficava guardando folhas e folhas e calhamaços enormes de desenhos de dinossauros e coisas enormes, assim, muito desenho. Então, ele ficava lá desenhando. Então, eu falo que... sabe quando você tem criança em casa e você fica preocupada se a criança está mexendo em alguma coisa? Eu não tinha essa preocupação. Eu ficava com as folhas e os dinossauros. Eu não precisava olhar, tipo... O que ele estava fazendo, que arte que ele estava fazendo, que a arte dele era no papel. Era literalmente. Vidradão, né? Ficava muito vidrado nas coisas. Aí ele fez tudo isso, fazia, e assim, ele gosta muito de desenhar. Então, minha mãe levou ele para uma escola de artes aqui em Osasco e começou todo esse processo. Então, depois disso, foi só uma escola, outra escola, um professor, as coisas foram acontecendo, né? Eu acho que não só como psicóloga, mas como pessoa, eu acho que você identificar o que faz bem para a pessoa, o que traz a sensação de bem-estar para ela é muito importante, né? Pode ser que ela não faça aquilo que você gostaria que ela fizesse, porque a gente adora controlar tudo, né? Eu acho que enquanto mãe e pai, a gente tem, não só mãe e pai, mas enquanto ser humano, a gente quer controlar as coisas, né? Sim. E aí a gente, às vezes, faz coisas que podem não contribuir para a pessoa ficar bem e feliz. Então, quando a gente percebeu que ele gostava de desenhar, eu não cheguei para ele e falou, olha, você não pode desenhar.
eu sempre disse para ele que ele tinha que estudar, que fazer o melhor e se sentir bem. Porque eu penso muito nessa questão de você ficar feliz. Eu acho que num mundo como esse, o importante é você estar bem, você se sentir bem. Você fazer aquilo que você gosta. Pode não ser o que as pessoas esperam de você, né? Mas é importante você estar bem, porque aí você também fica bem com as pessoas, até quando elas ficam bravas que não é aquilo que elas gostariam que você fizesse. É, Total. Né? perfeito. E assim, só de curiosidade, nessa época, eu não sei se passava pela sua cabeça que existia alguma profissão relacionada a desenho ou era simplesmente o intuito dele estar feliz Quando era e, criança, e... assim, ou mais Aham, adolescente? aham. Uhum. Quando era criança mesmo. Não, você sabe que não pensava assim, ah, vai ser uma profissão. Depois, quando ele falou que ele queria fazer a faculdade e tudo mais, eu lembro de um fato que era assim, ele falou, olha, eu quero fazer tal faculdade. Aí eu pensei, eu falei para ele, você não vai fazer a USP? Ele falou, não. Não fiquei de boa, não briguei com ele, pensei, né? Eu vou deixar ele fazer aquilo que ele quer, até experimentar. Eu acho que isso é importante, né? Eu falo que a gente precisa experimentar as coisas, até para dizer que a gente não gosta, né? Porque às vezes a gente fala isso não é bom, ou a gente fala não faz isso que não vai ser legal, mas às vezes a pessoa experimenta, ela pode gostar e ela Sim. pode ver que não é aquilo que ela queria, né? Sim. É. Cara, essa mentalidade também eu tenho muito na minha pintura, assim, no jeito que eu gosto de pintar, que é a ideia de, tipo, não me machucar ou me afetar se eu faço um desenho ruim ou um negócio, porque eu lido exatamente como a minha mãe me ensinou, assim, de experimentação e brincar, explorar. Eu vejo muita gente, com certeza, assim, muitas da galera que estão assistindo a gente no chat aí agora, fala eu se você se identifica com isso, que é você, às vezes, ter medo de fazer um desenho errado, ou postar um desenho que as pessoas não vão gostar, ou ficar pensando muito nos outros, em que vai ser o melhor desenho para outras pessoas verem que você sabe fazer, né? E você esquece, às vezes, de só, tipo, brincar, sabe? De dinossauros e desenho. É, isso é muito comum e eu vejo que me ajuda muito no meu dia a dia no trabalho, assim. Que deu errado, tudo bem, vamos fazer outra coisa, assim. Tipo, vamos experimentar isso, o que vocês acham disso? Eu tenho muito isso, muito, muito, muito. E vem totalmente da minha mãe, assim, também. Agora ela falando isso, eu identifico mais ainda. É porque deixar sua mente aberta, né? Então, eu até estava falando com uma pessoa que tá na ilustração e a pessoa falou, eu fico pensando às vezes o que a pessoa vai querer, do jeito que ela vai querer que eu faça. Aí eu falei para a pessoa que ela precisa fazer exatamente do jeito que ela faz, até para a pessoa dizer para ela, olha, isso é legal, isso não é legal, porque se você ficar pensando no que o outro você acaba não sendo genuíno, né? E eu acho que na arte você tem que ser, você pode ter uma maneira e tudo mais, mas eu acho que o bonito é você ser genuíno, né? É o que diferencia as pessoas, né? Senão era uma produção de todo Sim. mundo produzia quadradinho assim e saía uma máquina de Sim. fazer tal coisa. Dá pra ver quando a pessoa tá pintando com medo, assim, de fazer as coisas, né? Ou Uhum. tanto em tema quanto em técnica também, né? Dá pra ver, com certeza. Ou pensando muito, né, antes de fazer, quando o próprio pensamento já poda a pessoa, não deixa nem ela chegar perto de executar uma ideia que poderia ser ótima, mas às vezes ela já se boicota muito, né? E exatamente por esse motivo, né? Isso Sim. acontece muito. Porque eu sempre explico para os meus pacientes que quando você liga o sistema de alarme, né, no seu cérebro, o seu instinto, ele funciona muito bem. Então, o seu córtex pré-frontal, a parte da criatividade, ele não vai ter abertura. Você já vai instintivamente ficar com medo, já ficar estressado, então a sua criatividade vai ser totalmente afetada, né? Então, as pessoas podem falar, olha, isso não está legal, até para você rever o que você está fazendo, né? Mas isso é importante dentro do trabalho, né? Manter a mente aberta, né? E não fazer comparações, porque eu acho que às vezes a pessoa faz, sei lá, eu vejo às vezes comparação com o Mike, vou me comparar ao Mike, né? Vou me comparar, não sei, acho que é você também, né, Mike? Então, as pessoas são diferentes, as coisas elas podem ser diferentes e não significa que esteja errado, né? Eu acho que
significa que é um aprendizado. Olha, você já pensou, não sei, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Você já pensou nessa cor, nessa forma? Você já olhou para isso com outro olhar? A gente faz muito isso. A gente ajudando as pessoas em qualquer feedback que a gente dá, qualquer coisa, a gente normalmente não vai falar tanto sobre só a técnica, assim, do trabalho da pessoa. Tipo, isso, mais isso, dá isso aqui e tal. Normalmente é mais tipo, olha, tenta pensar mais por esse lado, porque você estava pensando muito por um outro lado, e aí tá dando sugestões e tentando com que a pessoa ela destrave mais assim mesmo na hora de pensar, porque muitas vezes as pessoas que estão aqui acompanhando a live estão tipo estudando, fazendo gestual, fazendo desenho de anatomia, fazendo luz, fazendo todos os estudos, né? Então muitas vezes acontece isso de a pessoa quando ela está aprendendo a desenhar, ela pega e foca muito em aprender a desenhar e foca muito em conceitos técnicos assim, teóricos, e às vezes acaba não exercitando a prática de, tipo, pegar e desenhar um negócio, assim. Fica, tipo, lendo como é desenhar, mas não desenha, entendeu? Então, acontece muito isso, assim, de, tipo, essa autossabotagem mesmo. De estudar muitos conceitos e na hora de fazer ter muita trava, muito medo e tal. Tem algumas doações, né, Marco, que a gente foi recebendo aqui durante o processo. Você tá com elas aí? Tô. Vamos lá. A Júlia Prado doou R$ 50. Ela Valeu. disse assim: caramba, emocionada com essa live, muito obrigado por tudo. Silvia, Mike e Marco, coraçãozinho. Vocês fazem diferença na minha vida. Feliz Natal. Que legal. Tyrone doou R$ 15. Aí ele escreveu um pouquinho para que alcance 15 mil nessa live. A Ó, Yara doou R$ 100, mandou lindos, coraçãozinho. valeu, Yara. Chinook doou R$ 5 e disse: estudante só contribui com a coxinha XD. Mas, cara, qualquer doação de verdade já Sim, ajuda bastante. É de pouquinho em pouquinho que a gente chega nas metas que a gente determina, viu? sim. A Bela Pessoa doou R$ 30 e mandou um Feliz Natal pra gente. Feliz Também Natal, obrigado, Bela. Bela. Obrigado. O Roger Antunes também acabou de doar R$ 5. Ele disse: eu não sei nem o que comentar, porque tem ótimos assuntos vindo naturalmente. Muito obrigado por essa live. Aí, que legal. Legal, cara. Muito obrigado, galera. Não esqueçam de doar aí, por favor. E como o Marco falou, qualquer valor é bom. Doar R$ 1, R$ 3, R$ 5, qualquer valor. Não precisa se sentir que tem que doar muito, nem nada assim. Qualquer Isso. valor já aumentando, tá ótimo. Não diminuindo, tá ótimo. É porque nenhuma doação é pequena, né? A doação, ela é doação. Não existe a doação pequena e a doação grande, né? Porque eu acho que assim, é fazer parte disso tudo, né? O dia de doar, que é amanhã, que as pessoas podem fazer doações também voluntárias, cada uma na sua cidade, em determinados lugares, né? Não existe uma doação pequena, existe você fazer a diferença na vida de alguém. Né? Por menor que pareça ser, né? Às vezes a gente não olha para isso, né? Tem um filme do Jack Nicholson bem interessante, né? Que chama As Confissões. Eu amo o filme como meu filho, né? Ele chama As Confissões de Schmidt. E ele é uma pessoa no filme que trabalha muito, sempre trabalhou, nunca se importou com uma série de coisas, né? E aí ele olha uma entrevista e começa a fazer uma doação para uma criança na África. Né? Então ele fica sozinho e uma série de coisas vai acontecendo na vida dele, só que um dia ele recebe uma carta dessa criança. E a criança contando para ele como ele fez diferença na vida dela toda vez que ela recebia as cartas e ouvia tudo que ele tinha para falar. Parecia uma coisa tão insignificante, mas fez uma diferença gigante. Não? Então toda doação é muito bem-vinda, né? Sim, com certeza. Todos os reais que a gente tá juntando aqui na live e estão indo direto já para Vagalume, eles vão se converter em livros, em bibliotecas novas. É porque a gente tá só falando de pintura e conversando e a gente não vê, mas se você for lá, você vai ver as bibliotecas e as crianças lendo. Então, fazer essa ponte de tornar a doação real é muito importante, né? Ela é real. A Vagalume é uma ONG excelente, assim, que realmente vai, constrói, super transparente. Então,
é muito bom, né? De quando você enxerga isso mesmo na prática, né? Às vezes se torna um pouco abstrato, às vezes é só um número, né? Mas é uma coisa que eu sempre falo na minha live, mesmo que você não possa doar esses números, e se você puder pelo menos doar um pouco do seu tempo, às vezes tem um projeto próximo de você que precisa de ajuda, com certeza absoluta que você pode contribuir. O Mike me falou uma coisa uma vez que, cara, é real, assim, com certeza tem alguém perto de você que precisa de alguma ajuda. Não, isso foi durante a pandemia, né? E você pode ajudar, com certeza, com certeza. Aí eu ficava, mas não tenho, conheço. Tem, pensa direitinho que tem. E realmente, se você procurar, você vai achar alguém que participa de algum projeto que você pode estar contribuindo também, mesmo que não seja com dinheiro, você pode contribuir também fisicamente. Isso ajuda muito, muito, muito. O que são 2 braços para carregar roupa na hora de doação, né? Isso já ajuda muito, assim, para. E uma coisa que é importante, né, Marco? Eu acho que assim, esse momento do Natal é um momento onde as pessoas ficam muito sensibilizadas, mas todo dia é dia de É doar. verdade. Isso é uma verdade. coisa que precisa ficar importante, as pessoas precisam pensar, né? Então, a sensibilidade, porque é família, porque é Natal, né? Porque é meu aniversário no Natal e eu adoro o Natal, né? Então, as pessoas ficam sensíveis, mas todo dia é dia de doar. Então, por exemplo, se eu sou um ilustrador e estou começando, eu posso ir numa escola, num lugar, falar, olha, eu venho aqui ensinar as crianças a desenhar. Quem sabe uma daquelas crianças vai ficar super interessada em desenhar, vai aprender e você vai assim fazer uma diferença, porque ela pode, na hora de optar, falar, não, eu quero desenhar, eu quero ir por este caminho, eu quero estudar, e não por outro caminho que eu poderia ir. Uhum. Às vezes a pessoa, eu acho que assim, às vezes a gente não sabe, não vai ter dimensão de quem a gente ajudou, mas quem foi ajudado pela gente, com certeza vai saber que a gente fez uma diferença na vida dela. Total, total. É É uma verdade. mensagenzinha, né? Tipo, uma mensagenzinha que você manda pra alguém ou liga uma ligação ou alguma coisa, você já vai descobrindo essas coisas, né? Exatamente o que o Marco falou, né? De todo mundo, cada um de vocês aí também que tá assistindo, com certeza tem alguém próximo que precisa de alguma ajuda, assim, alguém que você conhece, alguém que vem na sua casa, alguém que faz alguma coisa pra você que precisa de ajuda, com certeza, assim, com alguma coisa que você pode fazer, né? Né? Agora, tem também ajuda que às vezes a ajuda está tão perto que é na nossa própria casa, né? Às vezes as pessoas têm muita dificuldade em lidar com alguns familiares, em fazer algumas coisas, né? Isso já é uma grande ajuda, né? Você lidar com as pessoas da sua casa, olhar para as pessoas da sua casa, que às vezes são mais complicadas ou tem alguma coisa com um olhar diferente, né? Marco, temos perguntas lá da galera? Eu acho que a galera mandou um monte. Você conseguiu separar alguma? Separei, eu separei algumas perguntas aqui. Para continuar nesse tema, né? Tem uma pergunta do Guto Quirino, que é a seguinte: ajudar muitas pessoas por muito tempo pode gerar algum tipo de desgaste. Ajudar depende muito de entender o outro lado. Isso acaba cansando. Alguma estratégia para lidar com isso? E obrigado, Mike, por toda a ajuda que deu, tanto nas aulas quanto nas lives. Não estaria onde eu estou se não fosse por vocês. Eu Você- acho que E assim, aí? eu acho que essa pergunta é interessante para essa coisa do limite, né? Às vezes a gente tem que perceber que tem um limite ou a gente tem que ser muito assertivo. Eu acho que a assertividade é muito importante, né? Então você está lá ajudando, as coisas estão acontecendo e aí tem momento que você precisa sentar talvez e ser assertivo com a pessoa, no sentido de se você não for assertivo, você pode acabar sendo agressivo. Então é melhor ser assertivo antes, né? Colocar algumas coisas, falar algumas questões para ficar um pouco mais claros e até perceber se continua nesse caminho ou não, né? Sim. Com certeza. Tem a gente, tipo. É, também uma coisa que acontece é quando as pessoas sabem que a gente ajuda, elas buscam ajuda da gente, não de outras pessoas. Então isso com certeza acontece, tipo, na ilustração comigo mesmo. Porque alguém sabe que eu ajudei uma pessoa, essa pessoa indica para outra pessoa e obviamente, assim como você, mãe, também, a gente tem um limite físico também de tipo, eu não consigo ficar todos os dias, o dia inteiro, falando com todo mundo que é ilustrador e eu vou salvar a ilustração e eu vou fazer todo mundo ter um trabalho bom.
tipo, não tem como fazer isso. É um objetivo impossível, assim. E completamente impossível. Porque cada um tem um tipo de ajuda que precisa, e cada um tá no momento, e cada um tem uma vontade diferente, né? Tem gente que já aconteceu diversas vezes comigo e com vocês também, de a gente ir lá e ajudar alguém e aquela pessoa não demonstrar de volta exatamente do jeito que a gente esperava. Então, sempre que a gente ajuda alguém, a gente tem algum tipo de espera. É muito, muito difícil você ajudar completamente sem nenhum tipo de espera algo em troca, assim, sabe? Eu acho que é uma coisa muito difícil ajudar sem algo em troca, assim. Aham, Tudo bem? O som aconteceu? Tudo certo? tudo. Tá, beleza. É muito, muito difícil, assim, né? E eu, por exemplo, quando eu ajudo alguém, uma das coisas que eu mais normalmente espero em troca é uma certa dedicação da pessoa em aplicar as coisas que eu mostrei. E depois de algumas tentativas, a mesma pessoa pedindo ajuda pra mim, eu vejo que ela não tá demonstrando essa dedicação, eu já perco a vontade de ajudar, assim, sabe? Então, é difícil essa questão, e eu acho que tem a ver com a pergunta, né? De tipo, o limite físico da sua ajuda, né? Em relação às pessoas. O Marco, com certeza, é uma pessoa que sabe muito bem. Por exemplo, eu tava fazendo live todos os outros dias que eu não tô fazendo live, dando feedback pra galera. Além do trabalho que eu não só sei, eu vejo literalmente todos os dias ele lá se dedicando um monte e tal. Então é uma coisa desgastante fisicamente, assim, sabe? Por mais que mentalmente, às vezes, você tá afim, é muito fisicamente cansativo, assim. E eu vejo isso. Não sei se você enfrenta também, Marco, essa questão de, tipo, já esperar umas coisas em troca das pessoas e meio que desistindo, assim, de ajudar certas pessoas porque elas não estão se dedicando e mostrando. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil você tomar uma... Eu só falando aqui agora, tá? Tipo, tomar e decidir. Essa pessoa não vai pra frente. Porque, às vezes, é um momento bem passageiro. É aquele mês que ela tá assim, e aí mês que vem ela começa a desenhar e melhora, e começa, nossa, e aí é incrível, assim. Então, apesar desse lado, eu acho muito difícil essa desistência total, entendeu? Às vezes eu paro de ajudar mais algumas pessoas, mas se eu vejo que ela tá voltando ao ritmo, se eu vejo alguma mudança, eu já volto a ajudar, assim, sabe? Ou, sabe o que eu tô falando? Com certeza, com certeza. Eu não tenho muito o que contribuir, porque você falou exatamente o que eu penso também. É muito parecido, assim. Acho que só para, no geral, né, como uma forma de doar, já que a gente está falando de doação também, não só de ajuda mais direta em questão de ilustração, mas, pô, é importante falar que você precisa estar super bem também para você poder ajudar os outros, né? Boa. Tipo, é o clássico, tem que se cuidar para você poder cuidar dos outros, né? Não Sim. adianta. Tem, quer dizer, até pode ajudar, mas vai ser por um período muito curto de tempo, até você espanar, né? Sua mente espanar e você não conseguir mais contribuir de nada e você ficar péssimo, né? E aí você precisar de mais ajuda do que você conseguiu até fornecer. Então, até uma conta que não bate, né? Então é importante que você esteja, pô, sempre mentalmente sadio para poder ajudar os outros também e passar isso para frente de uma forma positiva, né? Eu acho Sim. que só para complementar o que o Mike falou, acho que seria isso. Sim. Não sei se vocês querem complementar, tem uma pergunta que está se repetindo É, bastante, que eu acho que é um outro tema super legal. eu acho que a gente pode ir para essa outra pergunta, só agradecer o Lucas agora que doou R$ 50 também. Acho que ele mandou uma mensagem grande que eu não vou conseguir ler porque tá Eu passando posso muito ler. rápido. Aham. Mas só falar que seria muito legal se a gente conseguisse, falta 15 minutos, se a gente conseguisse chegar em 14 mil, né? A gente tá em 13.500 mais ou menos. Se a gente conseguir chegar em 14 mil ia ser fantástico, galera. Então bora aí. Se vocês puderem doar 5, 10 reais pra gente chegar na meta, ia ser incrível. A meta de hoje, né? Que seria os 14. Mas pode ir, Marco. Eu li a mensagem do Saulo, também a gente teve Não doação do sei, pode Saulo falar. Souza, Uhum. que ele doou R$ 25,32, acho que foi para arredondar. Aí ele disse: Tudo que eu tenho hoje, Feliz Natal, pessoal. Quando receber, vou doar mais. Eu amo vocês. Obrigado. Muito obrigado, velho. A gente E, ama também. Vamos lá. e a Mari Livrais doou R$ 50, não mandou nenhuma mensagem, mas fez a doação aí. Obrigado, viu, Mari? Obrigado, Mari. Artista incrível. Eu vou ler a mensagem do Lucas. Ele doou R$ 50, né?
E ele disse assim: nos outros anos não foi possível doar, mas esse ano finalmente consegui começar a trampar com ilustração e tamo aí. Obrigado por toda a ajuda que vocês vêm nos dando ano após ano. Um abraço para vocês. Valeu. Teve uma agora do Adriano também, de R$ 10. Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Tem uma pergunta que está bem recorrente no chat e eu vou ler uma que resume várias, tá? Várias pessoas mandaram algo parecido. É o seguinte: como administrar as emoções para quem está começando agora no mundo da arte, para evitar burnout? E essa palavrinha burnout se repetiu muito no chat hoje. Esse acho que é um dos maiores problemas da galera, com certeza. Eu acho que é porque, nesse sentido, né, você está ali começando, vai para o esgotamento, né? Então, é essa questão, né? Que também tem a ver com limite, que tem a ver com uma série de coisas, né? Então, a inteligência emocional é uma coisa super importante. Primeiro, que você precisa do autoconhecimento. Então, eu preciso trabalhar esse autoconhecimento para perceber o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que está acontecendo comigo. Então, eu falo que essa sintonia com você, ela é muito importante. E nós não somos muito ensinados a fazer isso, né? A gente acaba sempre ficando em alerta, pensando no externo, controlando as coisas externas, e a gente não fica muito em sintonia com a gente. Então, eu acho que para evitar esse esgotamento, a primeira coisa é perceber o que eu estou sentindo. Estou sentindo raiva? Por quê? Eu estou com medo? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou triste? Né? Então eu falo, às vezes eu até falo, olha, agora eu estou triste. Aí eu sinto a tristeza, né? Porque as pessoas falam, não posso, não, eu sinto aquilo que está acontecendo dentro de mim. Por quê? Porque eu preciso lidar com aquilo. Se eu não olho para isso, ignoro, aquilo fica lá dentro. Ou eu nem estou percebendo quando está acontecendo as minhas mudanças de humor. A gente precisa estar muito olhando para isso. Então, monitorar o humor é muito interessante. Existem vários aplicativos agora que as pessoas podem baixar. E aí tem lá, você monitora como está o seu humor, você dá nota para ele. Então, quando você está fazendo isso, você está percebendo o que está acontecendo com você todos os dias. Nossa, hoje eu fiquei triste, por quê? Porque, sei lá, uma das minhas ilustrações, a pessoa falou que não estava muito legal. Eu fiquei triste. Então, essa percepção, ela faz muita diferença. Porque as pessoas falam muito de inteligência emocional, que é exatamente isso. É olhar para tudo isso, perceber, nomear, reconhecer, lidar e também perceber quais são os gatilhos, né? Por que eu estou trabalhando tanto? Por que eu estou sentindo tudo isso? O que está acontecendo comigo? Então, o autoconhecimento, o automonitoramento, começar a perceber os limites vai fazer com que eu não chegue no esgotamento. Nossa, genial, mãe. Né? E não Minha mãe porque é demais, a gente vive muito no piloto automático, né? O tempo todo no piloto automático. Então, a meditação da atenção plena, que é viver naquele momento, ela é super importante. Então, tem muitas coisas na internet que podem ajudar. Então, o que está acontecendo comigo agora? Né? Por que eu tô sentindo isso? O que aconteceu? O que eu pensei? Por que eu estou pensando isso? Então, olhar para tudo isso cuidar, é autocuidado. Então, essa questão do esgotamento, do burnout, tem a ver com, às vezes, eu não estou fazendo autocuidado. E eu preciso ter um autocuidado. Sim. Uma coisa que acontece muito na nossa indústria, assim, é porque as pessoas estão na internet, elas veem muita rede social de outros artistas e outras... Tanto as que existem mesmo, quanto a nossa, que é o ArtStation lá, né? E aí tem um monte de desenho lá, muito legal. E, nossa, eu preciso parar o que eu tô falando, porque o Rodrigo Ramos acabou de doar R$ 1.000, velho. Saudades, meus Obrigado, lindos, admiro Rodrigo. vocês demais. Muito obrigado, Rodrigo. Melhor gosto Interrompemos o musical Mike e uma vez, hein? agradeço demais pela doação, cara. Pessoa incrível, com gosto musical incrível, você é demais. Verdade. Verdade. Muito obrigado, velho. Nossa, aos 15k chegando. Vamos ver, será? Estamos em 14h530. Falta 10 minutinhos pra gente concluir o papo de hoje. Mas eu tava, só pra voltar no que eu tava falando, né? O que acontece muito com as pessoas na nossa indústria, sim, mãe, é também as pessoas, elas se comparam
com todo mundo, assim. Tipo, ela sozinha fazendo o desenho dela, ela se compara com a produtividade mundial, assim, ela soma, ela vê tudo o que todo mundo faz e ela se compara com aquele resultado, assim. Só que o que acontece às vezes tem um artista que passou 6 meses fazendo um monte de peças, outro artista fez um monte de coisas, só que quando você vai vendo um atrás do outro, né? Então você vê um de 6 meses, mais um de 8 meses, mais um de um mês e compara com o que você fez no dia só. Então acontece muito essa sensação na nossa indústria, assim, demais. É talvez um dos principais problemas, essa sensação de que você tá muito atrás, ou que você tá, tipo, precisa de muita coisa. E aí você acha que se esgota muito por causa disso também, por tentar correr uma corrida impossível, sabe? Porque uma coisa é a comparação, outra coisa é a inspiração, né? Olhar para um ilustrador ou vários ilustradores de vários lugares e se inspirar nesse sentido, né? Então, eu acho que a gente pode... Essa questão da comparação, assim, é difícil comparar, você se comparar com o outro, né? O que você disse, né? 6 meses, a gente não sabe todo o processo que a pessoa foi. Eu posso me inspirar nessa pessoa, mas eu preciso me comparar comigo mesma. Aí sim eu acho que é uma evolução interessante, né? Como é que eu estava fazendo há 6 meses atrás, olha, agora eu tenho mais facilidade, porque isso me ajuda. Isso dá um reforço positivo no meu trabalho, né? Eu começo a olhar para as coisas, para a construção da minha própria vida e daquilo que eu posso me inspirar, que eu gostaria de chegar, né? Então eu acho interessante isso. Eu acho que não só na indústria da arte, mas eu acho que num todo, né? Hoje com as redes sociais, com os estímulos, e a gente se compara, as pessoas se comparam muito, nossa, olha que cabelo lindo, olha tal coisa. Então você perde você como referência, né? Então, quando você se perde como referência, eu acho que aí fica muito complicado. Aí você pode realmente correr atrás numa coisa, numa corrida que vai acabar esgotando você. Sim. Acho que talvez seja um exercício legal para cada um fazer hoje em casa, assim, olhar o próprio trabalho, olhar a própria jornada e pensar, tipo, em uma coisa que você consegue se elogiar hoje de um ano atrás, sabe? Tipo, com certeza todo mundo aqui consegue achar uma coisa. Com certeza, se você olhar com calma, como se fosse outra pessoa, assim. Como se fosse uma pessoa de fora, olhando o seu próprio trabalho, olhando o que você fez. Tipo, por exemplo, eu com certeza posso falar que de um ano pra cá eu me tornei uma pessoa mais organizada com projetos grandes, assim. Isso é uma coisa boa que eu com certeza aprendi nesse último ano. No que foi o de vocês, assim, sabe? Tipo, acha uma aí e dorme pensando nisso, assim, hoje. Tipo, nossa, eu realmente melhorei nisso, que legal. E isso reforça, isso faz com que você tenha um auto-reforço do seu desenvolvimento, porque assim, quando você fica se comparando, às vezes, a grande maioria das vezes, você se desqualifica, né? E isso atrapalha muito, né? Você desqualifica você. Então eu falo que você acaba ficando seu inimigo, né? Não o seu parceiro de dizer, olha, há um ano atrás eu fazia isso de uma forma, hoje eu faço com mais facilidade, ou hoje eu faço, não sei, eu mudei. Então olhar para isso é um reforço, é um prêmio para si mesmo. E isso é autoestima, isso melhora a autoestima, faz com que você tenha mais sintonia com você mesmo, né? E aí você perceba o que você está pensando, o que você está sentindo, você evite as ruminações, né? Sim. Isso acontece muito, muito comumente com o artista mesmo, assim. De ele mostrar o trabalho pra gente e já começar a criticar o próprio trabalho, assim, antes da gente nem falar, né? A gente tá só vendo o desenho. E aí a pessoa começa a destruir o próprio desenho na nossa frente. Eu, tipo, nossa, eu só tô vendo o seu caderno. Tá tranquilo, eu só tô vendo uns desenhos aqui. Não precisa ir tão longe. Mas tem uma, eu acho que Eu tinha um paciente há muito tempo atrás que ele fazia esse curso de gastronomia, uma série de coisas, né? Assim, fazia coisas maravilhosas. E aí ele foi fazer um jantar para todo mundo, e aí na hora que ele serviu, ele falou, que eu acho que está um pouco salgado. Olha, aí ele falou, porque está salgado. Aí as pessoas começaram a experimentar, e eu disse para ele, você induziu as pessoas a prestarem atenção nas coisas, e sei lá se elas iam prestar mesmo.
mesmo. E aí você já se desqualificou, já acabou com o seu jantar e depois qualquer elogio, você não ia nem ouvir. Então é isso que você falou, né? Total. Então, assim, a hora que eu mostro o desenho, deixa a pessoa olhar, né? E deixa ela falar as coisas e leva aquilo como, olha para isso que você não olhou. Não como uma crítica de destrói tudo e joga fora, né? É porque tem uma coisa que acontece para quem está realmente estudando, né, começando na arte, que é uma dificuldade de desassociar a sua imagem ou o que você entende por você mesmo com o seu trabalho, com o que você reproduz ali. Então, às vezes, esse julgamento da arte da pessoa, principalmente para quando você está mais no começo, ou quando você não produziu muitas artes, parece que é um ataque quase pessoal, né? A pessoa ela sente muito pessoal aquela crítica, né? E na arte a gente precisa de algumas críticas para poder direcionar melhor e para poder evoluir. Só que se você não desassocia isso, o seu trabalho de você, que é difícil, é praticamente impossível, né? Porque é um pouco de você mesmo. 100% é impossível, eu acho, né? Mas a crítica, a maioria das vezes, né, não é direcionada à pessoa, não é um ataque pessoal, às vezes é bem técnico, né? Só que aí acaba que fica muito dolorido, né, naquele sentido, né? Especialmente quando o artista iniciante, ele fica muito tempo, a gente chama na caverninha, né? Ela fica estudando muito tempo sozinha, lendo muito, ela não externaliza muito para outras pessoas, ela não se comunica muito. Então, quando ela sai as primeiras vezes ali para receber algumas críticas e tal, ela tá muito introspectiva, sabe? Acho que tem muita ligação com esse tipo de coisa também, sabe? Eu acho que essas são as ruminações, né? Você fica com a sua mente, conversando ali com a sua mente, né? E a Isso. sua mente mente e engana, né? E distorce. Então, quando ela faz isso, e aí você fica ali conversando com ela, e já tem uma série de coisas que você já tem, olha, isso tem a ver com aquilo, isso significa aquilo, e aí a mente está fechada, né, Marco? Eu acho que é importante para quem está começando a desenhar ou quem está em alguma coisa é manter a mente aberta, que foi o que a gente começou falando hoje, né? Uhum. Que a mente aberta, ela possibilita as ideias transitarem dentro de você, né? Sim. Total. Isso acontece muito. E eu acho que é uma coisa que pode voltar a acontecer mesmo com pessoas que são mais experientes. Eu acho que é um momento mais comum de acontecer quando você tá no começo, mas eu acho que também pode acontecer quando você tá mais experiente, assim, também. Com certeza, com certeza. De outras formas, né? Tipo, artistas que começam a achar que eles não têm, ou qualquer feedback que alguém dá no trabalho dele, a pessoa não entende o que ela tá falando, ou alguma coisa assim. Também pode acontecer com o artista mais experiente, ficar na defensiva de não, sabe, criar um muro, assim, não aceitar nada. Então é muito difícil, né? Você tem que prestar atenção nisso, tipo, o resto da vida, assim, né? Sempre pode voltar. Por isso que é importante fazer terapia, porque aí você tem o autoconhecimento. Exatamente. Eu ia falar disso, né? É muito difícil você ter a inteligência emocional de se conhecer, de conversar, de você entender a sua própria mente, ao mesmo, sem fazer essa ruminação. Então, eu ia até comentar dessa. É perfeito o que você falou, né? Então, é sempre bom ter um acompanhamento profissional, né? Se você especialmente percebe uma certa dificuldade e essa autossabotagem, uma ajuda profissional é essencial para você Porque é o seguir que mais. você disse, né? Você fica conversando com você mesmo, os assuntos são sempre os mesmos e as conclusões são sempre as mesmas, né? Então, quando você Sim. vai para um profissional, seja um psicólogo ou alguém, vai conversando com você, você vai olhando para as inúmeras possibilidades, que tudo depende do ponto de vista do observador. Sim. Com Você tá certeza. comemorando, Mike? Comemorando que a gente chegou em 15 mil, velho. Oh, Acabamos que de chegar. beleza! On the clock, cara. Tipo, perfeitamente. Deu 8 horas, chegou em 15 mil. Teve uma doação do João. Você consegue ter acesso aí, Marco, também a ela? Teve Consigo, tenho de algumas, todo né? mundo aqui. Que a gente Teve, foi teve. perdendo. Bom, enfim, a gente não tinha agradecido o Luiz, que doou R$ 10 lá atrás, há 13 minutos atrás, o Luquinhas, que doou R$ 11,70, aí o Rodrigo Ramos, que doou R$ 1.000, saudade, meus lindos, admiro vocês demais, Igor doou mais 20, não mandou mensagem,
Belone Art doou R$ 50. Disse, você é incrível, Mike. Acompanho as lives de Natal tem anos e sempre ajudo. As lives são incríveis, parabéns pela iniciativa. A Laís Rodrigues doou R$ 20. Onde aperta para encomendar mais umas 3 lives assim? Obrigado das doações. O Matheus Oliveira doou R$ 100. Que live, meus amigos. Que live. Coraçãozinho. A Isa Zolik doou 63,29. Obrigada por existir, doutora Silvia. Beijos. O João Benfica doou R$ 280. Para arredondar, haha, Feliz Natal. E a bela pessoa que acabou de doar mais R$ 20 faz 47 segundos. Valeu, Bela, de novo. Valeu toda a galera aí Muito que obrigado, doou, cara. galera. Incrível, né? Nossa. Muito Muito bom, lindo, né, cara. velho? Muito lindo. bom. Nossa. Incrível. Os Cara, pãozinhos de quase corações ali agora, muito bonito. 350 pessoas assistindo a gente nesse momento também. Demais, assim. Muito obrigado pela presença de todo mundo, velho. Aproveito até pra reforçar. Sigam a doutora Silvia lá no Instagram. O Instagram dela tá aqui embaixo dela, ali, ó. Sigam lá ela. E indiquem pras pessoas, né? Seus parentes, pais, namorado. O que você tiver aí pra indicar, recomendo muito, cara. Conheço ela há muitos anos, desde que eu nasci. Legal. Quer finalizar com alguma outra pergunta? Marca alguma outra coisa? Tadadam. Cara, as outras perguntas eram sobre ansiedade também, que eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente já conversou. Eu acho que a gente acabou já tocando nos assuntos das outras perguntas, né? Eu tinha até deixado anotado as perguntas aqui, mas se eu ler, acho que vai ser meio que um repeteco do... Mas você sabe, Marco, que as pessoas, às vezes, elas querem acabar com a ansiedade, né? Eu acho que as pessoas precisam aprender a gerenciar a ansiedade. Então, isso é Perfeito. muito importante. Né? Porque as pessoas falam, eu sou muito ansioso, eu quero acabar com a minha ansiedade. Então, eu falo que você precisa entender como é a ansiedade, como ela vai para o seu corpo, como ela se manifesta, e aí gerenciar isso. Porque a ansiedade inicial, ela é super importante para a gente se preparar para situações. Né? A grande questão é a diferença entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica. Isso que precisa ficar claro. E a gente tem um monte de ferramentas que a gente pode usar para gerenciar a ansiedade. Gerenciar os pensamentos, usar meditação, usar, por exemplo, a pintura em alguns momentos para você relaxar, ouvir música, assistir filme. Tem um monte de coisas que a gente pode fazer que a gente gerencia a ansiedade, que a gente aprende a lidar com ela. Perfeito. Perfeito, perfeito. É mais um sentimento que a gente precisa da inteligência emocional para entender e saber e aceitar os certos momentos que a gente está, né? Que, como você tinha falado, acho que tem muito a ver, né? E tentar gerenciar isso dentro da nossa vida, né? Sim, então o fato de você às vezes querer eliminar ou brigar com ela ou ficar nesse sentido não vai diminuir sua ansiedade, pelo contrário, vai fazer com que você se sinta mais ansioso, que você ligue o seu sistema de alarme, estou em perigo, e aí o seu corpo inteiro vai sentir, a mão vai suar, você vai ter a sudorese, você vai ter o coração, você vai ter essa coisa de sentir sintomas físicos. Então, a gente precisa aprender a gerenciar isso. Porque, assim, calma, né? Respira, vamos lá, vamos dar uma volta, tomar uma água, né? Tomar uma água, descansar, né? Ouvir alguma coisa, ouvir uma live dessas que traz essa coisa de tá tudo bem, calma, né? Com certeza. Vai compartilhar, vai fazer coisas, porque compartilhar e trabalho voluntário e outras coisas também ajudam muito, né? Porque a gente acha que a gente está doando, mas a gente está recebendo muito, muito. Não, total. É exatamente o que você falou agora. Eu acho que uma das coisas que ajuda exatamente isso é você ver outras pessoas numa situação parecida com você. Então, quando eu comecei a pintar no computador, pintar digital em 2010, 2011, aí fui e no 2012 já comecei alguns trabalhos e já começava a ajudar outras pessoas a aprender também, e até agora, então, tipo, mais de 10 anos nisso, uma das coisas que mais me ajudou a entender, tipo, tá, eu não preciso tratar o meu trabalho assim, desse jeito, com essa rispidez ou achar que é o fim do mundo,
porque tem outras pessoas que estão passando pela mesma situação e eu não quero que elas façam isso com o trabalho delas também, então não tem por que eu fazer isso com o meu. Ou se eu tô falando pra ela que não é o fim do mundo ela ter feito um sketch errado, eu não posso ficar bravo também porque eu fiz isso. Então, é exatamente, você recebe muitos aprendizados, assim, de que... exatamente, assim, de ver que outras pessoas estão passando por outros problemas ou problemas similares e você meio que vai aprendendo, né? Com o tempo, com os outros, assim, enxergar nos outros, né? E ver que todo mundo tá no mesmo barco, né? É doideira, assim. Eu vejo isso cada vez mais. Perfeito. Lê uma doação aqui especial, que é doação de Pônei, que doou R$26,71. Amo vocês, vamos que vamos. Obrigado, valeu. Redondinho, hein? Tá 15.110, 43% da meta. Lindeza. Ótimo. Posso dar uns recados finais, então, pra gente encerrar a live também? Claro. Primeiro recado final, mais importante. Sigam a doutora Silvia no Instagram. O Instagram tá aqui. A participação dela foi incrível, adorei. Doutora, eu te respeito muito, te admiro muito, você é incrível. Sou fã desde criancinha, né? Exatamente. Ele conhece faz tempo, ele me recomenda, né? E a gente vai fazer mais lives, né? Essa live é uma live bem especial, que ela com certeza vai ficar gravada para vocês assistirem depois no YouTube. Eu já tô gravando, tá tudo certo, tá tudo bonitinho. Se a gente bater a meta, a gente vai disponibilizar no YouTube para vocês depois. E a gente vai fazer mais live. Então vão ter outros dias de campanha. O Marco vai fazer mais live, eu vou fazer mais live. Inclusive, algumas lives especiais por outras razões, né? Então, eu não sei ainda se a gente vai fazer essa do dia 30 ser a de dobrar. Talvez sim, né, Marco? Vamos conversar depois aí, mas eu acho que a gente já estabeleceu e era legal, né, fazer isso. Porque a gente já prometeu. Então... talvez eu não faça de feedback só, esteja pintando pra gente poder conversar mais. Mas enfim, live do dia 30, que é daqui a 2 dias, vai dobrar os valores. Então, se você doar R$10 nesse dia, a Mar, que é a empresa que a gente trabalha, vai doar mais 10. Então participa dessa live, doa por lá, que a sua doação literalmente vale em dobro. Incrível. E outras lives diversas, vai ter participação do Will Murai, para quem gosta do trampo dele aí, receber uns feedbacks diretamente do Will, que é um artista brasileiro incrível. Essa vai ser dia 5 de dezembro. Dia 5 de dezembro vai ser a live com o Will Murai de feedback. Apareça aí, só manda o seu trabalho, que ele pode dar uma olhada no seu trampo, dar umas dicas legais. E várias outras lives. Dia 5 a 5. Dia 5 o horário vai ser diferente. O horário é diferente, dia 5 a 5, é bem facinho de lembrar. Lembra dessa, super importante também. E ainda tem bastante dias de campanha, mas a nossa meta é grande também, né? A gente colocou R$35 mil, então a gente nem chegou em 50% ainda. Vamos ver até onde a gente chega. Imagina se a gente bate 40, ia ser lindo. Mas eu acho que é isso de recados finais meus, assim, agradeço muito a participação da Silvia, do Marco, que foi muito bom, eu gostei muito do papo, assim. Legal, pô, obrigado, Silvia. Foi um prazer te conhecer, finalmente. Já ouvi tantas histórias. É um prazer poder te conhecer e fazer a pergunta que todo mundo queria ouvir. Adorei mesmo a live de hoje. Muito obrigado pela presença e seja bem-vinda sempre que você quiser voltar nas campanhas. O pessoal com certeza adorou a sua participação. Sinta-se em casa, tá? Volta sempre que você quiser. Eu agradeço muito, né? Agradeço conhecer você pessoalmente também, porque eu ouço falar da gente, eu ouço falar de você, mas não o conheci assim. Foi muito bom, né? Foi muito legal, foi uma conversa muito gostosa, né? E eu acho que a receita, a sua primeira pergunta da receita, eu acho que foi a live toda, né? De como as coisas vão acontecendo, dos aprendizados que a gente tem na vida, de como é importante a gente estar com as pessoas. Eu acho que essa é a grande receita, né? A gente tá com as pessoas em todos os sentidos, com as pessoas próximas da nossa casa, né? Eu sou uma pessoa que amo minha família, né? Muito, muito, né? E eu acho que é muito importante isso. Eu gosto muito do meu trabalho. Eu acho que também é muito importante você fazer um trabalho e se dedicar, como disse o Mike, ao seu trabalho.
né? Uma dedicação no sentido de você estar ali, aquilo está te fazendo bem, né? E você trocando com as pessoas, né? Foi maravilhosa, amei fazer a live com você, né? Muito obrigada, né? Obrigada mesmo. Foi um prazer participar dessa live de doação. Lembrando que amanhã é o dia de doar. E esse dia de doar, você pode fazer a sua doação de várias maneiras. Doando dinheiro, doando seu trabalho, doando roupa, doando alimento, em vários lugares perto de você. Né? Às vezes a gente tem um lugar ali pertinho que a gente nunca entrou, que a gente não conheceu, ou mesmo doando assim, indo lá conversar. Né? Eu acho que a gente pode doar de várias formas, né? E compartilhar faz muito bem. Obrigada. Obrigado então, gente. Falou aí pra todo mundo. Boa noite pra todos. Um beijo, galera. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.